Bem-vindos ao canal Software Mental. Aqui queremos expandir suas fronteiras mentais para que você seja cada vez mais protagonista da sua própria história. Vamos juntos? O tema de hoje é sobre a economia da atenção, um recurso cada vez mais disputado aí no planeta, né? E o meu convidado aqui é o meu ilustre amigo Amaury Pontieri, nosso colunista. Tudo bem, Amaury? Tudo bom, Luciano? Tudo bom, ouvintes? É um prazer estar aí mais um momento aqui. Que legal, bacana demais. Lembrando que contamos com o patrocínio e apoio técnico da Athena Media. Amaury, você sabe que o volume de informação hoje no mundo cresce assustadoramente. Caminhamos para o fator de dobra diário aí para 2020, 2021, 2022 por aí, ou seja, todos os dias tudo que se sabe irá dobrar no mundo, ou seja, a quantidade extremamente alta de informação. E um aspecto, então, cada vez mais disputado, como falei agora há pouco, é justamente a questão da atenção, né? Você, como estudioso aí do tempo, o tempo tem uma relação próxima com essa questão da gestão da atenção, né? É verdade, Luciano. A gente, se for pegar aí uma perspectiva histórica, se voltarmos aí 100 anos no tempo, as pessoas elas conseguiam gerenciar aí uma quantidade de informações relativas a uma determinada área, né? Davam conta da produção de informação e aquela informação que ela adquiria, né? A própria vida universitária aí, ela era justamente para isso, para que a pessoa tomasse pé do que se produzia de informação em determinada área do conhecimento, e a partir dali era especialista, né, e só ficava fazendo algumas atualizações aí, ou produzia algum conhecimento novo, né, se estivesse mais à frente do processo. E aquilo era relativamente tranquilo, porque nós estávamos antes do crescimento exponencial da curva, né? Sim. Aí entramos no século XX, a mecanização aí da informação foi ganhando cada vez mais espaço, mais terreno, e aí entramos na tal curva exponencial que nós agora surfamos. E não é simples, né? A humanidade não estava preparada para isso, as pessoas não estão preparadas para isso. Verdade. E respondendo a sua pergunta, né, o que é a conexão, grosso modo, a atenção ela precede a gestão do tempo, né? Ou seja, primeiro vem a atenção, depois como o tempo vai ser empregado. Né? Então, assim, quem quer gerenciar seu tempo com eficiência deve dar um passo atrás e perceber como é que funciona a minha atenção. E isso pode ser falado tanto em nível individual, pessoal, como no nível das organizações também. Né? Legal, legal. Então hoje aqui, vocês já perceberam, a gente vai ter um pano de fundo nessa nossa conversa aqui, justamente o livro A Economia da Atenção, do Thomas Davenport e o John Beck. Esse livro foi lançado mais ou menos quando, Amaury? No início da década passada, né? Década de 2000. Mas ele é um livro que se mantém muito atual, né? Porque ele estava... Mais do que nunca. Ele previu, na verdade, algumas coisas que iam acontecer, né? Uma das previsões que a gente pode falar, já se vivia essa, vamos dizer, esse mal-estar, essa dificuldade, né, de gerenciar a atenção, né, nas organizações, e também individualmente, né, a massa de informação já começava a pesar, e ele previu aí, disse, olha, meus amigos, a coisa só tende a piorar. Né? Se você está ansioso, se a empresa está ansiosa, e as pessoas também, porque tem muita informação e elas não estão sabendo gerenciar isso, a má notícia é que isso vai piorar. Não, inclusive, é notório isso hoje em dia. Por exemplo, você pega impactos no sistema de planejamento das organizações. Antes era muito comum você ter empresas aí que planejavam 20 anos à frente, 30 anos à frente, as japonesas, por exemplo. Aí. E hoje em dia a gente usa muito mais ferramentas de planejamento de curto prazo, e curto prazo que a gente está falando aqui, é claro que você tem um direcionamento estratégico para alguns anos, mas em termos de planejamento em si, é coisa de meses a ano.
porque a mudança, o processo da eclosão das novas tecnologias que se interferem mutuamente umas nas outras, né? Ou seja, há uma interferência de uma sobre outra aí muito forte. E para piorar a angústia do gestor, ainda tem a questão dele não prestar a atenção devida a alguma tendência do setor, algum acontecimento, às vezes que não é nem do setor, é de outro setor, mas que com potencial de afetar aquele setor. E efetivamente aquilo acontece, dá um desastre terrível, né? Sim. Às vezes até tira a empresa do mercado. Sem dúvida. E aí vem depois os profetas do dia seguinte falando, mas como que aquele gestor ou aqueles gestores não viram uma coisa tão óbvia e ululante que acabou por tirá-los do mercado ou por acabou tendo um processo muito ruim lá para a empresa. Então, é que quando você está no calor da batalha, nem sempre é fácil ver algo que está vindo, às vezes, até de fora, né? Então, com certeza. E aí aquilo ali aumenta aquela angústia de fundo. Será que eu estou prestando atenção às coisas certas, aos elementos corretos? Será que eu estou despendendo o meu tempo e, portanto, né, a minha atenção àquilo que realmente importa? E nisso aí a gente tem algumas armadilhas do próprio cérebro, né? Porque, inevitavelmente, o cérebro foca em algumas informações que ele seleciona, que ele pré-define como sendo importantes, e nesse cenário de mudanças mais contínuas, é muito fácil o cara começar a prestar atenção, como diz você, então, na coisa errada, né? Pois é. E por isso que, né, o Tom Davenport e o John Beck, nesse livro, eles chamam a atenção para uma coisa, assim, essencial, que é você conhecer os mecanismos da sua atenção e conhecer os mecanismos da atenção dos seus públicos, também que você tem que lidar na sua empresa, e como funciona a atenção da empresa também, né? Eles desenvolveram uma ferramenta que é o Attentionscape, que é justamente uma ferramenta para ajudar a medir essas atenções, né? Fazer como é que uma funciona. avaliação mais clara das E aí, portanto, tendências. aplicar depois as ações mais adequadas para fazer correções de atenção, se a atenção está inadequada, ou até para você utilizar a atenção a seu favor e não contra você. Né? Eu diria que esse livro ele foi lançado antes da época, praticamente antes da época, né? Porque quando ele lançou esse livro aí, falava-se pouco dessa questão no meio organizacional. Eu lembro que eu e você mesmo, em alguns programas gerenciais por aí, a gente levava esse tema e a turma ficava se entreolhando, assim, o que será isso direito? O máximo do problema que havia, assim, que já começava a bater na produtividade das empresas era a questão do e-mail, que as pessoas perdiam muito tempo vendo e-mails né, que não tinham nada a ver com o trabalho, e aí estava como gerenciar a internet dentro da empresa, se vai tirar aí o acesso, se vai deixar o acesso. Hoje em dia não tem como nem você eliminar isso aí. Uma né? pauta perdida essa. Você tem hoje em dia um instrumento muito mais poderoso de chamar e captar a sua atenção, que é o Instant Messenger aí, que estão nos telefones, nos smartphones. Então, aí ficou uma loucura, né? O que era ruim, nesse aspecto, ficou pior. Por outro lado, isso também alavanca uma possibilidade de você também falar instantaneamente com quem quer que seja, onde é que esteja no mundo, que é uma coisa inédita, né, na humanidade. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, saber realmente, é um instrumento. Ele por si só é neutro, agora como você vai utilizá-lo é que vai fazer toda a diferença. E aí é que entra justamente a importância de você saber onde colocar a atenção e como, primeiro, perceber-se, então, como diz você, e, em segundo lugar, como direcionar isso, né? Como gerir esse processo, porque justamente o smartphone, se a gente for pensar, é só uma ferramenta, como diz você, ele em si não define nada. Quem define somos nós. Então, de novo, a pecinha por trás da tecnologia é que é o grande diferencial aí, né? E você pode utilizar também a tecnologia para te ajudar. Então, hoje também, assim como você tem a tecnologia ajudando as pessoas a atingir umas às outras, você também tem filtros, você também tem... Sem dúvida. Você pode selecionar, você pode deixar parâmetros de como a informação vai te atingir, o que vai ser super útil também, né? Quer dizer, olha, isso me interessa, isso não me interessa, isso pode me interessar no momento que eu quiser, aí eu vou usar a minha atenção voluntária, né? Um dos pares
de atenção, de tipos de atenção que eles colocam, né, no livro, é a atenção cativa versus a atenção voluntária. Como é que são essas duas aí? A atenção cativa é aquela atenção que não tem jeito, você tem que realmente dispensá-la. Não, você não pode escolher, Não tem como sair dela. E a atenção voluntária é o oposto, é aquela atenção que você coloca naquilo que você quer. Então, um exemplo aí muito simples para entender é, por exemplo, as tarefas do seu trabalho que você tem. Aquilo ali não tem como, se você tem determinada tarefa no seu trabalho, você tem que dar atenção e ponto final. Você não tem o luxo de dizer, não, vou fazer isso aqui, né? E agora, a atenção voluntária, por outro lado, é o seu passatempo, o seu hobby. Essa aí você vai... Não, escolha a hora, né? Eu escolho a hora, eu escolho a forma, eu quero jogar xadrez, eu quero assistir um seriado, eu quero passear no parque, isso aí eu vou fazer, vou dispor a minha atenção e o meu tempo da maneira como eu quiser. Mas num outro contexto, não. Né? E não são excludentes, ele coloca também. Às vezes você pode compor as duas, né? Eu posso fazer o meu trabalho, por exemplo, se é uma coisa mais repetitiva, posso fazer escutando música. Né? Não necessariamente vai ficar um trabalho... Claro que para alguns existe tipos de trabalho que isso não seria possível, né? Você não consegue imaginar... Tipos de música, né, Maurício? Também. Você não consegue imaginar, você não ficaria, vamos dizer, muito despreocupado se um cirurgião cardíaco fosse fazer o seu trabalho escutando música, né? Veja bem. Mas se o cara for fazer alguma coisa que é mais braçal e quiser escutar música até para ajudá-lo a fazer de uma maneira mais rápida, mais eficiente, porque pode ser uma tarefa enfadonha, não há problema nenhum. Então, esse tipo de conhecimento que vai mapeando a melhor forma das empresas e das pessoas utilizarem e fazerem a gestão da atenção. Então, a primeira dica que a gente já dá para a turma que está nos ouvindo é onde é que você coloca a sua atenção cativa e aonde você coloca a sua atenção voluntária, né? Isso. Então, assim, uma das técnicas que para você começar a fazer o diagnóstico da sua atenção é, de repente, escolher um determinado período de tempo e você, naquele período de tempo, pode ser 24 horas, pode ser uma semana e tal, e você anotar, depois daquele período de tempo, o que chamou a sua atenção e se aquilo que chamou a sua atenção manteve a sua atenção concentrada ou não, foi uma coisa passageira. E se a atenção foi chamada de maneira involuntária ou voluntária. Por exemplo, eu estava no meu escritório e de repente passou um carro de som. Aí eu parei e me dispersei para ouvir o que estava do que eu estava fazendo para, de repente, prestar atenção na mensagem do carro de som. Aquilo ali foi uma atenção involuntária. Involuntária. Né? Mas é digno de nota porque eu parei de fazer uma coisa que eu estava fazendo para fazer uma outra coisa. Então a pessoa ela mapear na prática como que se dá a atenção dela, né? Num determinado período de tempo, que aí vai depender do que a pessoa está querendo também. Aquilo vai te orientar numa gestão do tempo mais precisa. Né? Tem uma frase que a gente pode adaptar aí que diz assim: diga-me como está a tua atenção, lembrei dela, que eu te digo como estará a tua gestão do teu tempo. Né? É por aí. Né? E lembro também de uma outra frase sua que é nessa mesma linha aí, que é diga-me onde coloca a sua atenção que eu te direi os seus valores. Também, né? É isso? Aí os valores eles estão mais ligados com o tempo mesmo, né? Que você emprega, né? Então, na verdade, é uma coisa, há uma relação... Uma decorrência, né? Causa-efeito. Uma relação causal aí. Então, aonde vai a atenção, existe uma probabilidade de que o tempo depois vai, e depois, se você realmente confirma aquele tempo naquela ação, aquilo também revela sobre os seus valores, né? Então, sem dúvida. Então, é por isso que é um mecanismo interessante de você estudar aí também, né? E aí você vai entrar também em outros tipos de estudo da atenção. Então, você entra na psicologia da atenção. Existe um par de atenções aí, que é a atenção aversiva ou a atenção repulsiva, né? E a atenção atrativa. E elas funcionam também. Com todos nós somos assim. Tem pessoas que funcionam mais naquilo que potencialmente as afetará negativamente. Pois é, isso que eu queria que você explicasse para a gente como é que são essas duas aí. E outras pessoas que elas prestam mais atenção naquilo que poderá lhes afetar positivamente. Isso aí
vai entrar mais no campo da psicologia, e é interessante também, é um estudo interessante a respeito da atenção, porque, em última análise, depende de uma série de valores, como personalidade, o histórico de vida individual, né? Então, vou dar um exemplo também que a gente fala, né, nos cursos, que de repente eu estou ali numa palestra ou num auditório cheio de pessoas assistindo uma determinada palestra ou uma conferência, e por algum motivo entra um cachorro no auditório, né? Então uma pessoa, ela pode olhar aquele cachorro e a atenção dela foi atraída pela entrada inusitada do cachorro, mas aquilo, tudo bem, o cachorro entrou, curioso, peculiar, e volta a assistir, volta a se concentrar no que estava sendo falado. Para outra pessoa aqui, e foi uma atenção neutra, vamos dizer assim. Para outra pessoa que tem uma relação ruim com o cachorro, foi mordida por cachorro na infância, alguma coisa assim, ela não vai ficar muito à vontade com aquele animal ali e vai, de repente, eventualmente até perder a concentração e a razão dela estar ali, porque ela está preocupada que o cachorro possa lhe atacar. E outra pessoa, ao contrário, a pessoa pode ter uma relação excelente com o bicho e também dispersar, mas por uma atração atrativa, uma atenção atrativa, né? Ou seja, o cachorro bonitinho, e olha que fofinho, e quer levar para casa e tal, e aí também a palestra já perdeu ali a sua audiência. Certo. Mas e essas duas aí, elas são muito usadas em vários, inclusive em várias peças de comunicação, né? O pessoal que trabalha, por exemplo, com a parte de marketing e tudo mais, acaba, volta e meia, conforme o tipo de produto que quer trabalhar, usando esse tipo de atenção aversiva e atenção atrativa, né? Aquelas propagandas, por exemplo, mais apelativas, às vezes mais pesadas um pouco, elas mexem com esse nosso desconforto, às vezes, com determinado tipo de imagem. Isso, algumas áreas aí, elas trabalham mais essa questão da atenção, porque, vamos dizer assim, é a matéria-prima do trabalho deles, né? Então, a propaganda, obviamente, é um exemplo, mas o que até o Davenport coloca no livro Economia da Atenção é que não são só quem mexe com publicidade e propaganda que tem que estar conectado ou ligado com isso. Né? O bom gestor, ele também, assim como ele tem que fazer a gestão do tempo, né, ele também tem que começar a dar atenção para a própria atenção, o tema da atenção, né? Ser um gestor da atenção frente aos seus públicos. E sim, você depende, por isso que quando você quer atingir um determinado público, você precisa saber como funciona a psicologia daquele público, o que são os valores, o que vai funcionar melhor ou não. Né? Então, cada vez mais, um dos princípios de você capturar a atenção de um determinado público ou de determinada pessoa é apresentar alguma coisa bem diferente daquilo que a pessoa espera. Isso é um princípio. Né? Então, a gente tem até na atenção visual, se você olha para alguma coisa que é mais homogênea e tem alguma coisa que é diferente naquele padrão que você está vendo, aquilo vai chamar o seu olhar, ele automaticamente já vai ser direcionado para aquela distinção, né? Então, os profissionais, eles trabalham com esse tipo de coisa também. Você pode colocar alguma coisa fora do padrão, você pode fazer uma proposta diferenciada, alguma coisa que destoe, e aquilo ali vai atrair atenção. Se vai manter a atenção, aí já é um segundo momento. Claro, sem dúvida. E você estava falando aí, eu estava lembrando um exercício simples que o pessoal pode fazer aí. É como se você pegasse uma pizza e cortasse ela em pedaços. E cada pedaço tem um campo diferente da sua vida, uma área diferente da sua vida, e a gente vai começar a perceber onde é que a gente está colocando a atenção, né? Atenção e inevitavelmente, às vezes, o tempo, né? Mas a atenção que eu digo, por exemplo, que nem aquele cara, por exemplo, que ele diz que vai passar um tempo com os filhos e ele, na verdade, está mexendo no computador o tempo inteiro. Aí entra o caso aí o mindfulness, né? Que estão na moda hoje. Na moda, que é a atenção ao tempo presente, né? Você manter-se o mais possível focado naquilo que você está fazendo ali, não fazer nada automatizado, que é uma forma que a atenção é uma das atenções, né? A atenção de fundo de mente. Sim. A partir do momento que você está fazendo alguma coisa de maneira automatizada, isso
é um tipo de atenção, mas se prevalece esse tipo de atenção, não é o ideal. Aham. Porque o ideal é que você faça a coisa com um grau também de concentração naquilo que você está fazendo e não fazer as coisas de maneira automatizada. Algumas coisas não se prestam a fazer de modo automatizado, né? Sem dúvida. Algumas se prestam. Então, esse também é uma das coisas boas de você mapear a atenção, porque você pode, que ele coloca no livro, você pode tomar medidas corretivas, por exemplo, né? Então, Aham. vamos supor nas organizações, o cara, ele tem um trabalho, então a empresa vai fazer um mapeamento da atenção dos funcionários de determinada área lá. E aí descobre-se que ali os funcionários trabalham de maneira muito, vamos dizer, predominante na atenção de fundo de mente. Aham. O que significa isso? Significa que ali as coisas são feitas de maneira muito automatizada. Isso tem uma série de consequências. Por exemplo, pode ter ali um número alto de acidentes de trabalho, Aham. pode ter uma baixa percepção a defeitos de qualidade que depois vão bater lá na frente, no Uhum. cliente. E aí, então, descobriu-se que ali uma das causas importantes ali do efeito do trabalho naquela área é muita atenção de fundo de mente. Então, o gestor ele pode tomar algumas atitudes para tornar o trabalho menos dependente da atenção de fundo de mente. Aham. Então, introduzir mudanças na maneira como as coisas são feitas, trabalhar a conscientização dos funcionários para ter a atenção mais focada em determinado tipo de atividade, né? Então, tem uma série de possibilidades, desde que ele entenda como que se passa o processo da atenção ali. Então, esse é um terceiro par já, né? Atenção de frente de mente e atenção de fundo de mente. Exatamente. De frente de mente seria como, Amorim? De frente de mente é aquela pessoa que trabalha aí ao contrário, né? Vamos supor, aquela pessoa que no mínimo detalhe ela está conectada, uma pessoa que trabalha na área de eventos, por exemplo, né? Uhum. Então ela está ligada em tudo que acontece, o que está se passando na entrada, no valé do estacionamento, e no detalhe da mesa, e no detalhe disso, no detalhe do palestrante e tal. Então ele está 100% focado em cada detalhe de cada coisa e não faz nada de maneira, vamos dizer, automatizada ou com menos atenção, né? Ou seja, estar presente mesmo, né? Exatamente. Para alguns tipos de trabalho também isso aí é muito interessante, Claro. e até o profissional ele desenvolve esse tipo de atenção, mas não pode ser para tudo, porque imagine uma pessoa trabalhar assim o tempo todo, ela vai estourar, né? Ou ela estoura, então também quando existe o excesso de atenção de frente de mente, o gestor pode também procurar trazer algumas coisas ali que atenuem isso e equilibrem. Então, o processo de equilíbrio ele é muito importante, desses 3 pares de atenção, né? Então, os 3 pares são a cativa e a voluntária. É o primeiro par que a gente falou aqui. Uhum. Você pode botar ele num eixo, por exemplo, num eixo vertical. Certo. O outro é a atrativa e a aversiva, né? Esse aí você usa, por exemplo, no tamanho. Eu estou falando isso no AttentionScape, que é a ferramenta que ele apresenta aqui. Taco. Né? E aí, isso aí você pode, por exemplo, fazer o tamanho do círculo da atividade. Uhum. Se é mais aversivo, mais atrativo e tudo mais. Por exemplo, é o que o pessoal fala de trabalhar com castigo e recompensa. Para algum determinado público, para algumas pessoas, funciona mais o castigo. Uhum. Para outros é a recompensa, né? Por isso que a gente falou aqui que é muito importante conhecer a psicologia dos públicos ou das pessoas que estão envolvidas também naquele diagnóstico de atenção, né? Para algumas pessoas você vai falar de castigo, ela já é tão castigada que aquilo não vai surtir nenhum efeito. Sem dúvida. Ou para a recompensa também, a pessoa tem de tudo, então aquilo também, então às vezes precisa trazer as consequências negativas de quem não está nem aí, e trazer as consequências positivas de quem se importa com a coisa como tal, né? Então, num dos eixos você pode colocar a atenção cativa e voluntária, e outro eixo a de fundo de mente e de frente de mente. E aí você monta o gráfico e o tamanho do círculo de cada atividade, né, e a tonalidade da cor, por exemplo, no AttentionScape, ele vai te dar se aquilo é mais aversivo
ou é neutro ou é mais atrativo. Aham. E essa apresentação visual, muitas vezes te ajuda a identificar aí no AttentionScape, que é a ferramenta desenvolvida pelo Davenport, pelo Beck, né? Aham. Eles criaram uma empresa, inclusive, que é a The Attention Company, né? E Bacana. aplicam essa ferramenta aí em empresas no mundo inteiro. Aí. Aham. Então são os 3 pares aí, fechamos aí os 3 pares da abordagem do Davenport e do Beck. O Amaury, qual é o desafio que você vê hoje, por exemplo, ainda dentro das organizações, se está mais atento a essa condição da importância da atenção? Porque muitas vezes o que parece também, né, pelo menos se observa, é que há uma certa afobação em relação à informação, né? Há às vezes uma sensação de que se eu não ficar muito atento, eu vou perder alguma coisa, não vai me passar alguma coisa, eu vou dispersar de alguma coisa. Isso. Só que essa ansiedade que se gera, ela também não ajuda em nada a qualificação da atenção. Né? E o caso é muito sério. Você tem pesquisas aí que dizem até que às vezes o gestor ele fica com uma certa decidofobia, né? Uhum. Porque, olha, se eu correr o bicho pega, se eu ficar o bicho come. Então, assim, é tanta informação que vem e existem tantos casos de gestores, como a gente falou no início aqui, que não prestaram a atenção devida a determinado aspecto. E aquilo reverteu ali num negócio muito negativo, né, para a gestão ou para a empresa, que eles acabam até há uma certa angústia de fundo, né, que acaba sendo muito prejudicial, né? Então, então as empresas hoje elas sofrem do déficit de atenção, né? Assim como as pessoas e as empresas. Muito se fala dos estudantes que têm, né, o distúrbio de déficit de atenção, mas as empresas sofrem do déficit de atenção e a gente pode dizer, né, tem até um dos pensadores aí do livro que diz, que é citado, que a nossa sociedade é a primeira sociedade humana, né, da história, que é uma sociedade com distúrbio de déficit de atenção. Né? A gente não sabe como gerenciar isso. Agora, tem dicas, né, que são exploradas, como você falou aí na propaganda, e os gestores podem... Como a gente fazer isso, porque não é só má notícia, né? Como a gente pode fazer isso aí, jogar a favor. Né? Uma delas é a velha máxima, confia na natureza humana, que ela não vai falhar. Né? Então, por exemplo, as pessoas... e hoje acho que mais do que nunca, né, com as redes sociais e tudo, tem um certo narcisismo de fundo aí, então tudo que você vai falar sobre a própria pessoa, né, ou com o foco na pessoa, certamente vai chamar atenção, né? Então, uma coisa é você mandar uma mensagem, por exemplo, falando para um público genérico. Outra coisa, que isso aí já é bem explorado, né, principalmente na propaganda online, é você fazer uma comunicação diretamente àquela pessoa, né? Então isso aí fatalmente vai ter um impacto grande, um impacto forte. Outra coisa é tudo que diz respeito ao aspecto social, né? Nós somos seres sociais gregários, então os temas sociais e gregários e tudo aquilo que diz respeito ao nosso processo de inserção na sociedade, se você explorar, também vai ter um resultado muito bom em termos de chamar a atenção do público-alvo aí, ou da pessoa que você está trabalhando. Sem dúvida, inclusive esse medo da desconexão, esse medo de não fazer parte, esse medo de não estar incluído, ele é tão forte que ele realmente mobiliza por demais a atenção das pessoas, às vezes com um foco, inclusive, equivocado, né? Porque às vezes a pessoa começa a assumir determinadas condições para tentar cumprir um determinado papel e acaba colocando a atenção dela em coisas que, na verdade, não se traduzem no melhor resultado. E agora você tocou num ponto que é mais sintomático da nosso momento, né, social e como civilização, que não era tanto abordado aqui nesse momento do livro aqui da economia da atenção, embora haja uma pincelada, mas não é tão explícito como é agora, que é a questão ética aí do processo de você trabalhar a atenção das pessoas, né? Então hoje nós vivemos aí na era da fake news,
na era do tudo pela atenção, né? É, Assim, aí a gente sabe que os expedientes aí são os piores possíveis, como você falou, a apelação, a falsidade ideológica, é a fraude, né? Então é um negócio que isso também a empresa também precisa saber como sem que ela dúvida. vai navegar isso aí, né? Nesse mar aí. E isso, às vezes, realmente chega a incomodar, né? Qualquer coisa hoje que você compre na internet, a partir dali, a aporrinhação, não tem outra expressão para usar, a aporrinhação se torna frequente, você recebendo pop-ups em todo lugar que você navega com aquele tipo de produto que você já viu, às vezes já comprou, já não se interessa mais e os caras continuam tentando chamar sua atenção desesperadamente a todo custo. Né? É porque você tem nessa sociedade, na economia da atenção, né, como chamam o Davenport e o Beck, existe uma oferta tão grande de produtos e de serviços, é um negócio tão esmagador, que as empresas elas realmente vão querer usar de qualquer instrumento para se diferenciar, né? Hoje em dia não basta você ser muito bom, você precisa se diferenciar também. Né? Então vamos supor que você faça uma empresa e ofereça um serviço de qualidade máxima ou um produto de qualidade espetacular, excepcional. Isso só não é suficiente. Se não for diferente a ponto de chamar a atenção das pessoas, aquilo ali vai cair numa vala onde você... A gente está vivendo um pouquinho isso também com os conteúdos que estão surgindo na internet, nas redes sociais, no YouTube, que é o quê? Você encontra canais com assuntos interessantes, pessoas qualificadas, falando, claro, tem muita porcaria também. Também tem. Mas vamos colocar o foco no real. Eu tenho, por exemplo, eu vejo muita coisa que me interessa e eu vou ver, quando eu vou ver, é conteúdo de boa qualidade. Eu falo, poxa, então eu tenho que escolher ali entre o bom e o ótimo, né? Sem dúvida. E é uma tarefa que... Mas assim, a angústia aos poucos vai passando, porque você vai realmente filtrando, vai aprendendo que aquilo é interessante, que você pode contar com aquele conteúdo e vai gerenciando a sua atenção individual. Mauri, e aí me vem uma pergunta aqui para te fazer sobre essa questão, porque também tem uma outra característica humana que é assim, né? Quanto mais você estimula alguma coisa, mais você vai dessensibilizando a pessoa para essa coisa. Então, a gente vê aí uma busca desesperada da atenção, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais difícil, de fato, captar a atenção das pessoas por um tempo maior. Então, por exemplo, você vai... vamos produzir um vídeo para o YouTube. Bacana, velho. Quantos minutos? 15. Não, 15 você tá louco, velho. Tem que ser 3, tem que ser 2, tem que ser 30 segundos, tem que ser 10 segundos. Se você não chamar atenção e nos primeiros 5 segundos, o cara vai pular aquele negócio. Então, ou seja, há uma crescente dessensibilização dentro desse processo. Né? Como é que a gente consegue pensar essa economia da atenção junto com essa dessensibilização? Porque aí a gente começa a ver daqui a pouco coisas fora da escala, em termos de apelação para que se chame a atenção das pessoas. Né? Mas a apelação ela acaba também caindo numa certa maldição, porque você pode apelar e conquistar a atenção da pessoa uma vez, a segunda já vai ser, né? A pessoa já não vai cair naquele truque, né? Então o que eu acho é que existe uma maturação aí das audiências e das pessoas e tal, de tal maneira que elas já estão sabendo, batendo o olho e já vendo, não, isso aqui não presta para mim, né? Você olha lá, de repente, você está lendo uma notícia lá na internet e está cheio de anúncio ali dizendo tome esta pílula e você vai conseguir tal coisa. Faça esse curso e vai sair fazendo tal coisa em 2 semanas. Você já bate o olho naquilo ali e fala, isso aí não é possível, né? Você já tem vamos dizer, a criticidade para saber que aquilo não é possível. Pode ser que tenha gente ainda que caia naquilo ali e tal, e tudo mais, mas aí vai estar sujeita à sua análise crítica. Análise crítica e depois a sua decepção, né? Então aí vai aprender com aquilo ali. Tal caso, primeira vez ela vai entrar nessa, na segunda já vai ser mais difícil. Já vai se escaldando, né? Exatamente. Então eu vejo que está havendo uma maturação e as pessoas também, por exemplo, claro, eu quero, já que existe uma oferta tão grande de bons conteúdos, eu vou dar um tempinho
porque a atenção é escassa e o Sem tempo é dúvida. escasso. Eu vou dar um tempinho para ver se aquilo ali funciona. Se o cara enrolou muito ali, ou se embananou, ou não está dominando a técnica, é um abraço. Pode ser até que seja bom. Quem sabe numa outra vez eu vou dar uma segunda chance. Aham. Mas o cara tem que dizer a que veio. E muito rápido e com muita precisão. E com muita precisão. E isso aí vai fazendo com que as pessoas, elas também, por um lado, saibam avaliar melhor no bater de olhos o que está acontecendo ali. E por outro lado, elas também têm que desenvolver essa habilidade para poder chamar a atenção das pessoas e dos públicos que ela tem interesse também, né? Então, é de certa maneira preocupante, mas é o desenvolvimento natural. Não dá para frear isso aí. Vamos trabalhar dessa forma, né? Por outro lado, você também, quando você ganha, ou quando você a confiança, né, da pessoa, do público-alvo e tudo mais, aí ela já sabe, não, essa aqui eu posso entrar e posso ficar um bom tempo, porque eu vou extrair coisa boa daí, né? Então eu desligo meu telefone, nesse momento aqui eu vou escutar tal coisa, eu vou assistir tal coisa, vou assistir tal seriado, tal coisa, porque eu sei que aquilo ali me traz uma boa experiência, e aí tá tudo certo. Se eu passar uma hora e meia ali, eu vou ter uma boa experiência, e é aquilo que eu estou procurando. Então as pessoas, elas vão aprendendo também a como dispensar a atenção delas com coisas produtivas. Amaury, eu quero resgatar também aqui, então, um ponto que você tocou, que eu acho bastante relevante para a gente pensar em termos das organizações, né? Porque, notoriamente, uma empresa, ela muitas vezes quebra porque ela perde a contemporaneidade, ou seja, o mercado está mudando, as pessoas e os hábitos das pessoas estão mudando, e às vezes a empresa ela não se dá conta porque ela fica tão mergulhada no seu aspecto interno que ela perde a atenção ao que está acontecendo externamente com o seu cliente e tudo mais. E aí você vê ícones do mercado aí, se a gente for andar um pouquinho para trás aí, grandes empresas que vieram a quebrar justamente em função desse tipo de fator, né? Um desafio para as organizações, de modo geral, dos gestores, então, vamos falar na pessoa do gestor, porque, na verdade, quando a gente fala da empresa, o que importa é se o gestor presta atenção ou não. Como é que ele pode qualificar a atenção? Porque ele tem que ele tem vários centros de atenção, né? Internos, stakeholders, board, cliente. Como é que fica esse processo aí da atenção? Quais são os desafios que você vê hoje nesse sentido? Parece ser um consenso que ele tem que ser um gestor da atenção eficiente. Assim como não dá para imaginar um gestor eficiente sem ele ter uma boa gestão do tempo dele, não dá também, hoje em dia, na economia da atenção que nós vivemos, na sociedade da informação que a gente vive, de dispensar uma boa gestão da atenção também. Porque é aquilo que a gente falou, a gestão da atenção vai desembocar numa boa gestão do tempo, que vai desembocar numa boa ação também e uma boa qualidade de decisão. Sem dúvida. Uma coisa puxa a outra, né? E até a própria definição de atenção que o Davenport e o Beck usam aqui no livro, ela explora isso. O processo de conscientização, atenção e ação. Então, primeiro, o fator que está ali em evidência, ele vai entrar na sua conscientização, mas não significa que teve ainda a sua atenção. A pessoa ou a empresa podem ver várias coisas ali de mercado que estão entrando ali no radar, vamos dizer. E, em segundo lugar, aí vai sim entrar a atenção. Eu vou selecionar daquele monte de coisas ali que exigem a atenção, mas que nem sempre merecem a atenção. Eu vou selecionar aquelas que efetivamente eu vou me dedicar. E vou, aí, a partir daí, aplicar a atenção concentrada, que é a concentração. Né? A atenção esticada no tempo. E, por fim, vai exigir, depois da atenção esticada no tempo, uma ação ou uma decisão relativa àquilo. Isso é a definição de atenção. Tem que ter a conscientização, a atenção e, efetivamente, uma ação. E a gente pode fazer uma extensão desse pensamento aí, porque na prática também o que a gente vê hoje é que antigamente a figura isso caía muito na figura do gestor, né? E hoje cada vez mais as organizações estão começando a adotar modelos mais horizontalizados na sua gestão, para justamente que a ponta
também tem uma atenção diferenciada em relação ao que está fazendo, ao contato com o mercado, e por aí vai. É como se fosse uma extensão da atenção do gestor, que não é feita por ele, mas é feita pela ponta, e aí os processos de comunicação interna que são fundamentais. Né? Exatamente. Aí entra a gestão do conhecimento, né? O próprio Tom Davenport, a área que ele provém é de uma área de gestão do conhecimento, E ele da tem um livro nessa informação. área, inclusive, Sim. né? Ele proveio disso, e por isso é que ele desembocou na questão da gestão da atenção. Aham. Então, o Davenport é da área da gestão do conhecimento e o Beck é da área da estratégia. Né? Então, os dois, e ele conta isso no começo do livro, na introdução, que os dois, por lados diferentes, chegaram ao mesmo interesse, ou mesma área de estudo, que era a atenção. Eles conversando, o que você anda estudando? Eu estudo atenção. Eu também. Né? Vamos trabalhar junto, então, né? Que show de bola. É muito legal. E a gente passa rápido demais esse negócio aqui, já estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Amaury, como é que você fecha para a gente esse conceito, então, da economia da atenção aí? O que você destacaria aí para os nossos ouvintes aí como fecho desse nosso bate-papo? Olha, o fecho é o seguinte, apesar da gente parecer estar sendo massacrado aí por informação de todo lado e por dados e a princípio o cenário parecer meio caótico, é possível sim você fazer uma boa gestão da sua atenção, utilizar a tecnologia não apenas para te confundir ou para te trazer mais angústia, mas para te ajudar a fazer os filtros e as peneiras, e também no universo aí do mercado, que também disputa ferrenhamente a atenção dos públicos aí, alvo e dos clientes, e também é possível você fazer um bom trabalho no sentido de conhecer a atenção do seu público, como funciona, conhecer a atenção dos seus funcionários, conhecer a atenção, por fim, dos públicos aí de interesse da empresa, trabalhar isso, fazer uma gestão eficiente, assim como a gestão do tempo e da produtividade das empresas, então botar a atenção também no radar do gestor, e com isso dá para ter uma boa, ficar muito sintonizado, até como você falou no final aí, de utilizar a ponta que está em contato, né, com os públicos de interesse também como uma ferramenta de trazer informações de como funciona a atenção desses públicos e levar isso seriamente e incorporar isso nas práticas de gestão. Então é possível, né, a mensagem final, que é um pouco da mensagem também do livro do Davenport, inspirado nela, é que é possível sim fazer uma boa gestão da atenção com as ferramentas corretas e também mas principalmente com a sensibilização da pessoa de que é importante fazer uma boa gestão da atenção. Bacana, legal. E você que está nos ouvindo aí, comece a identificar como é que funciona a sua atenção. A Maurício deu várias dicas aqui durante o programa aqui. Fique atento como funciona a sua atenção para que você possa educá-la de uma forma mais efetiva, né? E agradecer ao público pela atenção que nos brindou aí, né? Esperamos ter tido aí uma oportunidade de trazer informações importantes aí. Legal. De certa maneira, o programa de hoje é metalinguístico, né? Porque é um programa que precisou da atenção, mas para falar de atenção. Show de bola. Maurício, muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui, o nosso colunista Maurício Pontieri. Sempre um prazer muito grande ter você aqui com a gente aqui e com certeza em breve vai estar de volta aí, né, Maurício? Com certeza, e estamos sempre à disposição. Show de bola, minha gente. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais e você merece aproveitar essas oportunidades. Siga o nosso canal e convide alguém que você entende que possa se beneficiar com essas ideias. Siga o nosso site www.softwaremental.com.br, siga o nosso canal no YouTube, nos siga nas mídias sociais que estamos sempre postando novos conteúdos para ajudar você cada vez mais a qualificar o seu software mental. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!